é Nayara, eu tenho 18 anos, eu sou do Ministério de Música e estou no grupo, acho que já faz uns 2 anos e meio, não sei. E não faço facul, não faço nada. Que, Nath? Eu faz 4 anos. 4? Não faz, não. Gente, não faz. Entrei em 2018. Fazem 3. Faz 3. Faz 3, Vilé. E eu não estou fazendo faculdade no momento, estou aguardando a nota do SISU, né? O resultado do SISU. Aguardando. Oi, Raeli. Oi, Rai. Aguardando o vestibular da UEL também, mas eu quero muito passar para psicologia. E acho que é isso, estou muito nervosa, tipo, muito mesmo. É a primeira pregação não, formação, não sei, da minha vida. E eu tô nervosa, me tremendo na base. Mas é isso, pedindo ajuda para Deus. A gente tá segurando na mão de Deus, esperando que saia alguma coisa boa daqui. Esperando que ele faça. A esperança é que tá na mão de Deus. Pessoal, boa noite. Só para falar que eu não falei, tá? A gente vai gravar a formação, tá? Demorou um pouquinho para eu falar, mas enfim. Meu nome é Juliana, tenho 18 anos e atualmente eu faço enfermagem na UEL. Estou um pouco muito nervosa também e um pouco muito ansiosa e provavelmente eu vou me embaralhar bastante falando, então é isso. Desculpem qualquer coisa. E acho que é isso. Namora, Juliana? Não, graças a Deus. Então tá, que ministério que você é, Juliana? Sou do Ministério de Música. Atualmente corte, galera. Palmas pra Juliana, que agora é coordenadora. O Igão também. E é isso. Eu vou começar a falar do assunto. Oi, Júlia! Nossa, gente, a Júlia compareceu à reunião. Achei que minha amiga não ia presenciar a minha primeira formação. Tudo bem, Júlia? Liga a câmera. Minha amiga Nathalie ligou a câmera. E Yasmin também. Vamos lá, Júlia. Deixa eu ver sua beleza. Como você tá hoje? Tá linda? Liga aí. Ah, desculpa. Tá bom, gente. Eu vou começar a formação. E o tema de hoje é um tema muito importante, mas que a gente não fala muito, e a gente também não ouve falar muito, assim, que é sobre anjos. Eu acho um tema muito importante e que quase não é falado. E eu queria começar com uma pergunta, assim, de leve, assim, perguntar se vocês rezam para os anjos da guarda, para os anjos da guarda não, para o seu anjo da guarda, para qualquer anjo, assim, todos os dias. Respondam para mim, é só para eu ter uma base para eu continuar a formação e tal. Não precisa ter vergonha se não reza, tá, gente? Só vai responder. Todos os dias não. Tá bom. A maioria reza. Pare com isso. Danilão só começou a rezar há pouco tempo que eu puxei a orelha dele. Ai, também. Raiz. Oi, Choite. Tá, enfim, gente, eu queria saber, só para eu ter uma base de quem reza e quem não reza. E não tem problema se você não reza, saindo daqui contando que você reza depois dessa reunião, vai estar tudo ótimo, entendeu? Mas, enfim, para a gente falar sobre esse tema, né, é muito importante a gente ter a completa certeza da existência dos anjos. E como que a gente sabe que os anjos existem? É tipo, tiramos isso da nossa cabeça, alguém foi lá e falou, não, os anjos existem, apareceu lá. Não, não é. Está na Bíblia. Tem várias passagens, eu separei algumas aqui, mas eu vou ler uma só, que eu acho... Todas são importantes, né? Mas eu acho que é o veredito final para a gente saber que existe sim um anjo da guarda. O anjo da guarda não, todos os anjos. E as passagens são Lucas 1, do 26 ao 38, que fala sobre a anunciação do anjo Gabriel a Maria, né? Aí tem Mateus
1, versículo 18, que é a aparição do anjo para José, quando José estava querendo desistir de Maria, né? Porque a Maria estava grávida e tal, e ele estava com medo, e aí ele estava pensando em desistir, mas ele não tinha falado isso para ninguém. Aí apareceu um anjo no sonho de José e, tipo, fez a cabeça dele para ele ficar com Maria. Tem também uma passagem, são várias, eu coloquei só algumas aqui, tá? Tem também uma passagem de Daniel, no capítulo 10, versículo 1, que fala que ele como fala, relata também a aparição do anjo para ele. Ele fala, tipo, bem certinho o anjo, como que foi a situação e tal. Vale a pena vocês olharem, se quiserem depois poder tudo escrito aqui. Aí tem uma que eu separei, que é Mateus 18, no versículo 10. Eu vou ler para vocês, espera só um pouquinho. Aqui ele fala assim, ó. Cuidado para não desprezar nenhum destes pequeninos, pois eu digo a vocês, isso é Jesus falando, os anjos deles estão no céu, sempre na presença do meu Pai que está no céu. O Filho do Homem veio para salvar o que estava perdido. E... é verdade, qual que é a palavra? Da salvação. E... essa passagem, eu acho que é a comprovação de que a gente precisa, né, para saber que realmente existe os anjos. Isso está escrito na Bíblia, tem fundamento, e eu não estou tirando isso da minha cabeça. Enfim, para o começo do tema ser abordado, a gente precisa ter a total consciência disso. E aí depois vem outras perguntas, que são, o que são os anjos? Muitas pessoas, tipo, muitas pessoas não, né? A maioria das pessoas tem a visão de que o anjo são pessoas, né, que com a nossa semelhança, com asas. E não, os anjos não são isso, gente. Os anjos, eles são criaturas espirituais que eles não têm uma forma definida. Eles são criaturas muito graciosas. Eles tomam a forma humana para aparecer pra gente, porque se eles aparecessem na forma natural que eles são, que a gente não compreende, a gente ia ter muito medo. Então, eles tomam essa forma humana para a gente não ficar com medo. E mesmo assim, eu tenho certeza que se o anjo da guarda resolvesse aparecer para você no meio do nada, assim, você ia ficar morrendo de medo. Eu tenho certeza disso. Mas ele assume a forma humana para nós não termos medo dele. E qual que é a principal função de todos os anjos? A principal função deles é ser mensageiro de Deus, tanto que a palavra anjo significa mensageiro, e estabelecer a relação entre o céu e a terra. Então, eles estabelecem esse vínculo entre o Pai e nós. Eles têm, assim como nós humanos, personalidades. Então, cada anjo tem a sua própria personalidade. Eles não são todos iguais. Eles têm a mesma função, mas eles não são iguais. Mas, tipo, eu comparei com a gente, mas os anjos são muito maiores e estão uma pirâmide, está no topo e a gente está lá no final. Eles não se comparam a nós em questão espiritual. E aí, tem também a quantidade de anjos. Quando Deus criou os anjos, a gente não sabe exatamente quantos anjos ele criou ao certo, mas a gente tem uma noção no livro que eu e a Juliana, a gente leu o mesmo livro, né, que foi esse aqui, Anjos, Companheiro, do nosso companheiro do dia a dia. E esse livro é muito bom para quem tem dúvidas sobre anjos, ele explica direitinho, tudo certinho. E ali ele fala que a gente não tem uma noção, porque a quantidade de Deus, o tempo e o espaço de Deus não é o mesmo que o nosso, entendeu? Tipo, ele mede o tempo e o espaço totalmente diferente de nós. E então a gente não consegue saber quantos anjos tem exatamente, quantos que foram que Deus criou, mas a gente tem a total certeza de que existem muitos anjos. Porque, né, só para nós aqui do mundo ter um anjo da guarda cada um, né, precisa ter muitos anjos. E é isso. Os anjos, eles foram criados, obviamente, né, por Deus, assim como nós.
e quando eles foram criados. Os anjos, eles não foram criados nem antes e nem depois da criação do mundo, mas eles foram criados no exato momento em que o mundo foi criado. Eles não poderiam ter sido criados antes do mundo, porque eles exercem o seu poder, entre aspas, né? Eles exercem a sua função, as suas funções sobre o mundo. E eles não poderiam ter sido criados depois, porque sem os anjos, o nosso mundo ele não funciona. Então, tipo assim, eles foram criados junto com o mundo, nem antes e nem depois. E no início, a gente sabe que não havia o pecado, porque Deus não criou o pecado. Então, o que aconteceu para o pecado ter sido criado? Todo mundo já ouviu falar, eu acredito, né, da batalha que aconteceu no céu e como que ela aconteceu. Foi devido a Lúcifer, claro, o anjo caído, né, agora. E em um dado momento, Lúcifer, ele se achou muito bom e muito melhor a Deus. Até em Isaías 14, se eu não me engano, fala sobre isso. Ele fala que ele colocaria o seu trono acima do trono de Deus. Lúcifer fala isso. E foi nesse momento onde ele deixou de ter uma humildade e que ele se colocou como sendo maior que Deus, que começou a haver uma guerra no céu, porque São Miguel saiu em defesa de Deus, obviamente, e começou essa batalha. E algumas legiões de anjos se voltaram para o lado de Lúcifer e outras continuaram no lado de São Miguel. E essa luta, ela não aconteceu com armas, tá? Armas de fogo, entre outras, né? Elas aconteceram por meio de palavras. E Lúcifer perdeu essa batalha, e nesse momento em que ele perde a batalha, ele cai. Então cai Lúcifer e mais uma legião de anjos. E esses anjos caídos se tornam, né, os demônios e começam a criar o pecado. E assim, os anjos, eles provaram nessa batalha o seu valor e a sua fidelidade para com Deus. E é por isso também que eles estão em um nível muito acima de nós, porque no instante em que eles se decidiram por lutar para Deus, eles provaram a sua fidelidade a Ele. Então, eles não caem mais em tentações, eles não caem mais em tristeza, eles não caem em pecado, porque eles são extremamente graciosos e porque eles provam a sua fidelidade, o seu amor por Deus, né? Provaram nesse momento, por isso eles são tão acima de nós. Vale lembrar também que os anjos, eu estava vendo isso num vídeo do Padre Paulo, se eu não me engano, que os anjos, ele, principalmente o da guarda, né? Que eu vou dar o exemplo. Eles não sentem tristezas. Então, tipo assim, se a gente tá pecando e tá, tipo, no pecado, ele não vai ficar triste, sabe? Porque os anjos realmente não têm tristeza porque eles são criaturas de Deus, eles são instrumentos de Deus. Então, eles sentem felicidade o tempo inteiro, eles só conseguem louvar a Deus. Então, eles não têm emoções ruins. E tá, a partir do que a Juliana falou, que os anjos têm suas funções e dá a ordem no mundo, eu vou explicar a hierarquia dos anjos, para vocês saberem o que cada um faz. Então tá, a hierarquia dos anjos, eles não foram citados assim na Bíblia, tipo, cada um com suas funções ou todos os coros que compõem a hierarquia, mas São Tomás de Aquino fez essa hierarquia e ele fez de um modo muito explicativo que faz todo sentido. Não sei se para vocês vai fazer sentido, mas para mim faz. E eu acho muito interessante a gente saber que não existe somente os anjos da guarda, existe mais 8 coros. Então, são 9 coros de anjo, onde a cada 3 coros se forma uma hierarquia. A primeira hierarquia é composta pelos serafins, os querubins e os tronos. Esses são os anjos que são mais próximos de Deus, que se dedicam a louvá-lo e guardar os mistérios divinos. Então, eles estão sempre muito perto do trono de Deus. Os serafins, eles são os anjos mais puros e mais elevados.
e eles têm a função de proteger o trono de Deus. Os querubins, eles são responsáveis por guardar a vida eterna e os registros sagrados. Os querubins, eles também foram responsáveis por guardar o portão do Jardim do Éden, quando Adão e Eva foi expulso, né, para que ninguém mais entrasse. Então, ele tem a função também de guardar o trono de Deus. Ele teve essas funções e exerce até hoje. Os tronos, eles mantêm a segurança do poder de Deus e são eles que delegam as missões para as outras classes, né, para as classes que vêm depois dele. E é por meio do som que eles mantêm o trono de Deus. Então, os tronos são os anjos musicais, são considerados anjos musicais. Aí temos a segunda hierarquia. A segunda hierarquia são os anjos que executam as ordens de Deus. Vale lembrar que não é, tipo assim, a gente tem a divisão dos anjos, mas nenhum é mais importante que o outro. É uma como se pode dizer assim, uma ordem, tipo, é uma peça, tudo um encaixado no outro, e se não tiver um, o mundo para de funcionar, entendeu? Tipo, tudo não funciona mais. Mas é distribuído em hierarquia para a gente ter uma noção do que é cada um, o que cada um faz e qual a posição deles e, enfim. Na segunda hierarquia, então, são os anjos que eles executam as ordens de Deus. Eles pegam as ordens que os tronos passam para eles e executam no mundo. As dominações. A segunda hierarquia é composta pelas dominações, virtudes e potestades. As dominações são os ministros de Deus. Eles que decidem o que deve ser feito para cumprir a vontade de Deus e fazem de tudo para o universo continuar na sua trajetória cotidiana. Então, eles que mantêm essa trajetória do universo. Os virtudes, eles auxiliam na execução de tarefas divinas, fazem milagres entre nós humanos, contribuem para o fortalecimento da fé e têm poder sobre as forças da natureza. Então, as virtudes colaboram para as forças da natureza, juntamente com as dominações, que tem também a ordem do universo. Os potestades, eles são os encarregados da história, da consciência e da memória da humanidade. Eles também cuidam dos animais e ajudam a concretizar o pensamento de Deus. Então, por eles ajudarem a concretizar o pensamento de Deus, eles são considerados os anjos que têm um grande poder de concentração. Então, eu parei para pensar nisso e eu achei legal, porque se você é uma pessoa que não consegue se concentrar em nada e que você, tipo, é muito dispersa, assim, você pedir ajuda para esse coro de anjos, eu tenho certeza que eles vão te ouvir e você vai ter mais a concentração. Aí, depois dos potestades, temos a terceira hierarquia. A terceira hierarquia são os anjos que estão mais próximos de nós e interferem no nosso dia a dia. Nessa hierarquia estão os principados, os arcanjos e os anjos da guarda. Os principados, eles são os anjos que dão instruções e avisos de Deus a príncipes, reis, líderes e governantes, e são eles que zelam pelos municípios, reinos, países e continentes. Então, eles zelam por todos os continentes do mundo e pelos governantes de cada continente. Os arcanjos, eles são os encarregados de Deus para as missões extraordinárias, né? Como é citado na Bíblia, a anunciação a Maria, a aparição a São José. Então, eles são encarregados a essas missões extraordinárias. E também eles fazem as revelações, né? Que nós humanos não entendemos, é acima da compreensão humana. Os arcanjos que a gente mais ouve falar são os anjos Miguel, arcanjo Miguel, Rafael e Gabriel. Depois dos arcanjos vem os anjos da guarda. Os anjos da guarda, eles são os que estão mais próximos de nós, no nosso dia a dia. E eles têm o principal dever, né? De nos guardar, proteger, cuidar e orientar para a gente conseguir chegar até o céu, até a salvação. Então, essa é a principal função deles. Além deles passarem a mensagem de Deus para nós, que a Juliana vai explicar para vocês,
eles também têm a função de nos guardar, de nos proteger, de nos orientar, para a gente conseguir no final chegar ao trono de Deus. Ao trono de Deus, não, ao céu. E como que eles fazem isso, né? Nos guardam, nos protegem, enfim. Eles ativam a nossa intuição. Então, muitas vezes a nossa intuição, que a gente fala, nossa, minha intuição é muito boa. Não, não é sua intuição, é o anjo da guarda. Ele tá ativando a intuição, mas é o anjo da guarda que tá fazendo isso, entendeu? E, e é isso. Tá. Os anjos da guarda, então, igual a Nai falou, eles têm como uma das principais funções nos inspirar a agir de acordo com o evangelho. E além disso, os anjos da guarda, eles são, tipo assim, os nossos melhores amigos, sabe? Assim, melhores amigos mesmo. São aqueles que nunca abandonam a gente, que vão estar do nosso lado, independente do que aconteça. Igual a Nai falou, que os anjos da guarda, eles não ficam tristes. Então, tipo assim, quando a gente está em pecado, quando a gente pecou, o anjo da guarda não vai, tipo assim, só deixar a gente falar assim, não, sai, você tá sujo, vai me sujar. Não é assim, ele continua ali, entendeu? Independente se você tá sujo, se você tá limpo. E muitas vezes é o nosso próprio anjo da guarda que vai fazer, tipo assim, vai colocar também na gente aquela vontade de confessar e de voltar a buscar a Deus, sabe? E aqui, não entendi, Nath, mas enfim. É a graça atual. Pensei mesmo que você ia ter falado isso. A graça atual, a pregação dela. E assim, os anjos da guarda, quando eles foram criados ali no momento do Jardim do Éden, quando a Eva comeu a maçã. Então, lembra que a Nai falou que os anjos, eles podem assumir diversas formas, e muitas vezes, para nós, eles assumem a forma humana. E a gente tem que lembrar que Lúcifer é um anjo caído. É caído, mas não deixa de ser um anjo. E por isso ele também tem esse poder de se transformar, né? Não sei se posso falar transfigurar, mas enfim, de mudar a sua forma. Sim. E nesse momento, Lúcifer, ele mudou a sua forma para a forma da serpente e fez com que Eva pecasse. E ali naquele momento em que Eva pecou e a humanidade caiu no pecado original, foram criados os anjos da guarda. Tanto que São Gregório Niceno, ele fala a seguinte frase: desde que a nossa natureza caiu no pecado, não ficou a nossa queda sem socorro de Deus. Um anjo foi destacado para assistir a vida de cada qual. Então, nesse momento, fala que quando a humanidade caiu, Deus teve também aquela misericórdia por nós e nos deu um anjo da guarda. E para falar sobre o anjo da guarda, eu dividi em 2 subtópicos: o anjo no nosso dia a dia e o anjo na nossa oração. No nosso dia a dia, o anjo ele vai ter, tipo assim, algumas funções meio que mais práticas, digamos assim. Então, ele vai guiar a gente para o caminho de Deus, ele vai nos inspirar a agir de acordo com o Evangelho, ele vai nos proteger, por exemplo. Eu não sei se já aconteceu com vocês, mas eu já ouvi falar de, tipo assim, você tá no meio da tarde sem fazer nada e do nada te dá uma vontade muito grande de rezar. Aí você sai de casa, vai para a igreja, reza, a cara da Nath, de quem já aconteceu muito. Vai para a igreja, reza, e às vezes quando você volta para sua casa, você encontra a sua casa revirada. Você descobre que a sua casa foi assaltada. Nesse momento, o nosso primeiro pensamento é o quê? Putz, gente, eu estava na igreja, eu estava rezando, eu estava louvando a Deus, e Deus me dá uma dessas da minha casa ter sido assaltada, entendeu? Nem para ele ir lá e me proteger. Mas às vezes a gente não parou para pensar que, poxa, Deus fez o seu anjo, Deus permitiu que o seu anjo te tirasse de lá para que você não estivesse na sua casa no momento em que a sua casa seria assaltada. Então, às vezes a gente precisa olhar por outros lados, né? E os anjos da guarda, eles também nos ajudam a não cair na tentação. Aí eu quero fazer uma pergunta para vocês. Por que vocês acham que os anjos não podem tirar totalmente as tentações da nossa vida? Alguém sabe responder? Porque Deus deu o livre-arbítrio para nós, então ele não tem esse poder de interferir. Muito bom, também. Uhum. Exatamente.
E também por mais um motivo. Além disso, que o Danilo falou que é muito importante, cada um tem o livre-arbítrio de fazer as suas escolhas. Deus também, os anjos também não podem tirar a tentação de nós, porque a tentação, ela é uma justa forma, uma justa e uma inevitável resposta, na verdade, do pecado original. Então não tem como tirar a tentação, porque a tentação... Peraí, Nath. Porque a tentação, ela é algo que vai vir devido ao pecado original, entendeu? Então, é da nossa natureza ter a tentação. Pode falar, Nath. Vocês falaram lá da batalha que teve quando Lúcifer caiu, né? E os outros anjos que queriam seguir a ele também. Dá para relacionar ou ter algum sentido, porque os anjos que ficaram do lado de São Miguel manteram sua fidelidade a Deus, independente da tentação e do erro ali, do pecado. A gente ter o livre-arbítrio de pecar ou não, não seria a gente ter a escolha de ficar com Deus? Vocês entenderam, né? Eu não sei se eu entendi, mas é que assim, os anjos, assim como a gente, eles tinham livre-arbítrio também. Tanto que Lúcifer teve inveja de Deus. E, tipo, ele, por ele mesmo, resolveu se vingar de Deus e querer persuadir todos os outros anjos para ir junto com ele contra Deus. Então, foi dado o livre-arbítrio desde os anjos, desde a criação dos anjos, que a gente não sabe se foi antes da gente, acho, mas na minha cabeça sim, sabe? E enfim, é isso. Não sei se foi sua pergunta, mas a gente tem o livre-arbítrio por causa disso, entendeu? Porque já foi dado aos anjos. E aí a gente tem que dar a nossa prova de amor a Deus através disso, entendeu? É isso que você queria saber? É, mais ou menos aquela coisa, acho, tipo, de relacionar que o mesmo livre-arbítrio que a gente tem agora é o livre-arbítrio que os anjos tiveram. Acho que é isso. É isso, é exatamente isso. Não sei se é. Então é. Bom, fala, Dana. Tem uma pergunta sobre, uma dúvida, na verdade, sobre a criação dos anjos. Até anotei aqui. Se os anjos foram criados junto com a criação, né, veio junto com a criação da terra, de tudo, por que a gente não é anjo, nós, e por que eles não são a imagem e semelhança de Deus como nós somos? Olha as perguntas do Danilo. Boa pergunta, Danilo, assim, peraí. Eu não entendi. Você está perguntando por que os anjos não são a gente e a gente não é os anjos? Porque na criação, Deus criou a gente, mas também criou anjo. Então, por que na hora, assim, ele não fez um... eu não sei se... Não confundiu? Porque Deus é Deus. Mas é que assim... Tipo assim, na hora, por que a gente não é anjo? Tipo, um ser gracioso, um ser perfeito de Deus? E por que os anjos não são a semelhança de Deus como nós somos, já que eles são perfeitos, já que eles são graciosos? Eu vou falar o que eu penso, porque eu não tenho certeza dessa resposta, mas eu vou falar o que eu penso. Eu penso assim, que Deus, ele não criou os anjos junto com a gente, ele criou o mundo e os anjos, tipo, foi um pouco, vamos dizer assim, um pouco antes, foi junto, né? Não foi com a gente. Então, ele fez os anjos, aconteceu o que aconteceu com Lúcifer, e aí ele tinha já em mente em criar nós. Era isso. Que seja isso mesmo, não tô... Aí, tipo assim, como os anjos já tinham sido criados e eles provaram a lealdade dele a Deus, então eles continuaram sendo instrumentos de Deus. Assim como nós também somos. Só que a gente foi criado depois dos anjos. Entende? Então,
a nossa semelhança é diferente da semelhança dos anjos com Deus. Gente, eu posso falar uma coisinha? Oi. Não, é com relação à pergunta do Danilo, que é assim, Deus, ele criou o quê? Ele criou a terra, todos os animais da terra, todos os animais do ar, todos os animais dos mares. Né? Então, assim, ele criou o mundo com suas várias espécies, seja natureza, seja animal, seja vegetal, ou seja, então ele criou os anjos com uma função, né? E a gente é um outro tipo de criação, a gente não tem nada a ver com o anjo. O objetivo que Deus tinha para a gente, aí ele criou os anjos para nos servirem, né? E isso é a vontade de Deus. Aí tem coisa que a gente não consegue ter resposta porque é o mistério de Deus, tá? E os anjos, se vocês forem observarem, os anjos, pelo que relata na Bíblia, eles não devem ser, assim, pelo que relata na Bíblia, eles não devem ser bonitos, porque toda vez que eles aparecem, vocês podem ver que toda vez que o anjo aparece, o que ele fala? Ele fala, não temas, não tenhas medo, ou seja, se eles deveriam ter aparência que causaria, de repente, susto ou medo nas pessoas, né? Então, assim, tem coisas que a gente não tem, assim, a precisão de responder, porque daí são os mistérios de Deus. Não sei se ficou claro para vocês. Mas eu vi um livro do Padre Paulo Ricardo, que ele falou bem assim, que o Lúcifer ficou com inveja de Deus e um dos motivos também seria a criação do homem, porque o homem seria a imagem e semelhança de Deus, e os anjos não. Aí teve a batalha, e aí caiu o anjo, gerou o homem. Só que, Danilo, eu não sei se você viu, lá em 1 Hebreus, é direcionado a Jesus, né? Mas ele fala que todos os anjos os adorem. Por outro lado, a respeito dos anjos, Deus diz, é ele que faz os seus anjos como vento e seus ministros como chamas de fogo. E sobre o seu filho, porém, afirma, o teu trono, ó Deus, permanece para sempre. Então, tipo assim, ele fala que o homem, aqui ele fala sobre Jesus, mas o homem que nem o Vande falou, é uma das criações de Deus, e o anjo serve para servir a ele. Tanto é que eu sempre escuto, nós somos servos de Deus, mas Deus nos vê como filhos, criatura. Somos dele. Servimos a ele, mas ele nos vê como filhos, diferente dos anjos, que ele os vê como servos. Mais ou menos assim. É exatamente isso, é que não deu tempo de eu falar, mas é exatamente isso. Os anjos foram criados e depois foi criada a gente, tipo, são duas coisas distintas. E aconteceu a batalha justamente porque Lúcifer não entendia na cabeça dele que ele tinha que servir a nós humanos. Então ele ficou puto da vida e aí não queria, se revoltou, entendeu? E aí foi isso que aconteceu. Então, tipo, não tem como Deus ter, sei lá, na hora querer ter feito nós, anjos, e os anjos nós, não tem como fazer isso, porque foram duas criações distintas dele. E é isso. Tá, continuemos. Onde que eu tinha parado? No anjo no dia a dia. Não sei se nenhum quer falar. Alguém tem mais uma pergunta sobre isso? Eu acho que eles só esqueceram. Tá bom. E eu queria dar um testemunho sobre essa parte dos anjos no dia a dia, para deixar só um pouco mais certo de uma das funções, entre aspas, deles, né? Há uns tempos atrás eu fazia inglês à noite, e era tipo assim, meu inglês era até às 9 horas, mais ou menos. Daí acabava minha aula, às vezes, e tipo assim, acabava minha aula, era a última, e eles fechavam a escola. E daí teve um dia que eu fiquei sozinha lá na frente da escola, e a escola, tipo assim, já tava toda escura e tal. E eu tava
toda morrendo de medo, né? Olhando toda hora pra cima e pra baixo, igual uma louca. Gente, não sei, mas acho que eles deviam pensar que eu tinha fumado alguma coisa, porque eu tava com muito medo, então eu ficava, tipo assim, toda hora me mexendo, sabe? E daí, do nada, eu falo do nada, porque, igual eu falei, tava olhando toda hora pro lado, do nada surgiu uma moça do meu lado, e ela perguntou se estava tudo bem comigo, se tinha alguém para me buscar, e daí ela falou assim que ela ia ficar comigo ali esperando os meus pais chegarem, porque tinham 2 caras atrás da parede lá do outro lado da rua. E ela falou assim, acho que se a gente estiver nós duas juntas, é mais difícil deles mexerem do que se tiver só você. E daí depois eu vim para casa, meus pais chegaram e eu nunca nem parei para pensar nesse acontecimento, só com um acontecimento não entendido na minha história, né? E daí eu lendo o livro para formação, acho que mês passado, esses tempos atrás, quando eu li essa parte que falava da proteção do anjo da guarda, um dos exemplos que apareceu lá, me veio esse momento na cabeça, tipo, do nada, sabe? Subitamente me apareceu esse momento. E daí, tipo assim, eu parei para entender que, poxa, naquele momento era o meu anjo da guarda, entende? Podia muito bem ter sido o meu anjo da guarda que inspirou aquela mulher a ficar ali comigo, ou que às vezes até mudou a sua forma para ser aquela mulher e ficar ali comigo para me proteger naquele momento. E esse foi, então, um dos exemplos, né, do anjo no nosso dia a dia. Porque assim, eu acho que várias pessoas já passaram por isso, tipo, de ter acontecido um fato que nem do Juliano super inusitado, você nunca tem entendido, tipo, você fica, ué, o que aconteceu? E aí, quando você, sei lá, ouvindo agora a Juliana falando, vocês parem pra pensar que realmente poderia ser um anjo da guarda, entende? E o que mais você tem que falar? Agora eu vou falar da parte da oração. Tá bom. Tá bom. E agora eu vou falar um pouco sobre os anjos da guarda na nossa oração. A gente sabe que orar é extremamente de extrema importância, tanto que quando nós oramos, nós somos fortes, e quando nós não rezamos, nós somos fracos. E eu quero ler uma parte do livro que me chamou muita atenção, que fala do porquê dessa importância de rezar. Daí eu vou ler aqui para vocês. Fala assim: o que é bom atrai a bondade, e as coisas más atraem o que é mal. Se enchemos a nossa casa do bem que é Deus, ela é santificada e torna-se templo onde Deus habita. A palavra templo vem de um verbo grego que significa recorte. A sua casa, portanto, se torna, pela graça de Deus, um pedacinho do céu, um recorte do céu. E nesse pedacinho do céu, claro, está o próprio Deus. Então, essa é um porquê do tamanha importância da gente rezar, sabe? Quando a gente reza no nosso secreto, no nosso canto, a gente transforma a nossa casa, a nossa vida, aquele canto que a gente está orando, em um pedaço do céu. Mas o livro ele continua e ele fala o seguinte: infelizmente, na mesma proporção, assim acontece se trazemos coisas más para dentro de casa. Elas transformam o nosso lar em um pedacinho do inferno. Então, assim, eu lembro muito de quando não era online, né, de quando não tinha essa pandemia, e a gente reclamava muito que em casa a gente não conseguia ter aquele momento de oração forte, tanto quanto a gente conseguia ter ali na igreja. E eu parei para pensar que é claro que a gente não vai conseguir. Aqui fala que quando a gente reza, a gente faz do nosso quarto um pedacinho do céu. Mas como a gente quer rezar e como a gente quer ter um pedacinho do céu ali no nosso quarto, se a gente faz acontecer uma batalha ali, sabe? O mesmo lugar que a gente reza, a gente peca. O mesmo lugar que a gente está clamando a Deus, que a gente está clamando o Espírito Santo, que a gente está rezando para o nosso anjo da guarda, a gente está assistindo um filme errado, a gente está escutando uma música que passa mensagem errada, que fala coisas erradas, a gente às vezes está planejando um rolê todo errado, sabe? A gente está com amizades erradas, a gente está pensando em coisas erradas. Como que a gente quer fazer o nosso quarto, nosso secreto, ser um pedacinho do céu se a gente faz dele um pedaço do inferno todos os dias? Então, esse é o tamanho, o poder da oração, sabe? E a oração, ela também é de suma importância nas nossas batalhas, porque aqui só tem servos, né?
Então, eu acredito que vocês lembram do Teatro da Batalha que aconteceu no Eis-me Aqui. E esse teatro, ele não é só um teatro, ele é a realidade que está ao nosso redor todos os dias. E quando a gente reza, a gente dá oxigênio para os nossos anjos lutarem essas batalhas espirituais. Então, quando a gente reza, a gente dá força para eles. Por isso é importante a gente rezar. Por isso que às vezes do nada a gente acorda no meio da noite, às vezes é o nosso anjo da guarda que está precisando ali de uma oração para conseguir continuar uma batalha em que ele está. E como a gente vai pedir para esse anjo da guarda, como a gente quer, né, que esse anjo da guarda defenda a gente se a gente não reza para ele? Além disso, o nosso anjo da guarda, igual a Nay falou, eles são mensageiros. E do mesmo modo como eles trazem as mensagens de Deus para nós, eles levam os nossos pedidos até Deus. E por isso também que é importante a gente rezar para eles, porque não tem como Deus entender os nossos pedidos se a gente não tem, às vezes, um pedido com o nosso anjo da guarda. Se a gente não tem uma intimidade, se a gente não pede para o nosso anjo da guarda estar ali com a gente todos os dias. E a língua dos anjos, né, o dom de línguas, ele também é muito importante de ser exercitado. Por quê? Porque é a linguagem dos anjos, né? O próprio nome fala, é a língua dos anjos. E quando nós oramos em línguas, nós oramos na língua desses anjos. Então, os nossos anjos vão entender mais facilmente o que a gente fala e eles vão ter mais força ainda. Por isso que, às vezes, a gente vê tantas pessoas falando, reza em línguas ou exercita a oração em línguas, porque essa também é a importância dele. Você vai estar falando a mesma língua que o seu anjo da guarda. E eu também queria ressaltar mais uma coisinha, que é quando a gente fala do Santo Terço. Às vezes a gente não tem aquela intimidade de rezar o terço, ou a gente acha um pouco chato, porque o terço é uma oração longa, uma oração repetitiva, mas nesse livro me chamou muita atenção quando ele falou o seguinte, que quando a gente reza o Santo Terço, os anjos que estão ao nosso redor, eles param e se sentam ao nosso lado para rezar também. Por isso que também é muito importante, porque Maria, ela é a rainha de toda a corte celeste, né? E quando nós estamos em intimidade com o nosso anjo da guarda, o nosso anjo da guarda afasta o diabo de perto de nós. Ele fala que a nossa alma não deseja as coisas sujas. Porém, quando nós estamos em pecado, é o contrário que acontece. É o demônio que vai afastar o nosso anjo da guarda. Então, nós vamos deixar de dar a mão para Deus, de dar a mão para o nosso anjo da guarda, e a gente vai passar a dar a mão para o demônio. E nesse momento, o demônio vai afastar um pouco o nosso anjo da guarda. Mas eu falei que ele é o nosso amigo mais sincero. Então, mesmo que a gente esteja afundado no pecado, se a gente clamar pelo nosso anjo da guarda, se a gente chamar ele uma vez, ele vai vir correndo nos socorrer. Mas para isso a gente precisa pelo menos chamar, a gente precisa pelo menos começar a ter uma intimidade com esse anjo da guarda. E é muito importante a gente saber disso, porque eu acho que esse é o primeiro passo para a gente dar o desperta e pensar, nossa, eu preciso realmente rezar para o meu anjo da guarda, sabe? E eu já tinha falado dessa frase, mas é uma frase que eu vi no vídeo do Padre Paulo Ricardo também, né, que eu só vi vídeo de lá, que é muito marcante, pelo menos para mim, que os anjos, eles são um instrumento de Deus dado a nós. Ou seja, os anjos, eles são tão humildes, são servos tão humildes de Deus, que eles são muito maiores que nós, mas mesmo assim eles estão aqui para nos servir, sabe? 100% do tempo deles. A vida deles, a existência deles, é para servir a gente, entendeu? Não, não servir a gente, servir a Deus, óbvio, né? Mas sendo instrumento para nós chegarmos à salvação. E para as pessoas que, assim, não rezam muito, ou que rezam, tipo, de vez em quando, ou que não tem contato nenhum com o seu anjo da guarda, não é feio você falar que você não faz isso, entendeu? Mas eu acho que, a partir de hoje, o que eu quero passar é que você tenha uma intimidade com o seu anjo da guarda, porque é uma das maneiras que nos foi dada de chegar até Deus.
Maria foi uma delas. E o anjo da guarda também está aqui. Espírito Santo é uma delas, entendeu? E como que a gente faz para interagir, para criar essa intimidade com o nosso anjo da guarda? Primeiro de tudo, é a gente reconhecer que nós temos um anjo. Cada pessoa tem um anjo da guarda, assim quando ela nasce, como quando depois da morte, que os anjos, eles também são com a gente depois da morte, eles levam a nossa alma até o céu ou até o purgatório, né, dependendo do quão manchada está a nossa alma de pecado. E sabendo disso, você consegue passar adiante, passar para o segundo passo, né, vamos dizer assim, que é conversar com o anjo da guarda. Gente, sabe quando a Juliana falou que eles são os nossos melhores amigos? Sabe quando você tá, tipo, com um amigo que você se sente muito confortável, que você conversa, tipo, de tudo, sobre tudo com esse amigo? Esse tem que ser o seu anjo da guarda também. Assim como você conversa com Deus, você também tem que conversar com o seu anjo da guarda. Assim como você conversa com Maria, você também tem que conversar com o seu anjo da guarda. Ele vai te escutar, porque ele tá ali existindo para você, entendeu? A função dele é estar ali e ouvir as suas reclamações, seus elogios, os seus pedidos. Então, ele está ali justamente para isso. Então, é muito importante que você converse com o seu anjo da guarda. É um passo importante para você começar a ter uma intimidade com ele. É muito importante também a gente não só conversar, mas como invocar a presença dele. Lembrando que o anjo da guarda, ele não entra na sua vida, no seu coração, na sua casa, no seu quarto, se você não chamar ele, entende? Assim como com Deus, quando a gente não dá a brecha para ele entrar no nosso coração, ele não entra. O anjo da guarda é a mesma coisa. A gente precisa clamar ele, invocar o nosso anjo da guarda. E com isso, se você estiver passando por dificuldades, se você precisa muito, sei lá, que nem eu quero muito passar passar na UEL, no caso. Você chamar ele e pedir para que ele te ajude a lembrar de todo o conteúdo que você estudou, de fazer você lembrar, saber responder as perguntas e tal, ele vai te ajudar, porque ele vai estar te ouvindo. Então, ele vai te dar não só ajuda, como conselhos, ele vai te dar sinais, ele vai mexer com a sua consciência. Quando você vai lá cometer um pecado, não dá aquela chavezinha que você fala, putz, eu tô indo cometer esse pecado? Tem certeza? Ou quando você comete pecado, você fica, meu Deus, eu cometi esse pecado. É o anjo da guarda que tá ali te dando um aviso, tipo, mano, você tá no caminho errado, velho, vamos acordar pra vida. Então, o anjo da guarda tá ali te orientando. É muito importante, a Juliana falou sobre rezar, né, que o anjo da guarda vai levar a sua oração até Deus, mas é bom a gente rezar para ele também, não só de noite, porque eu vi nesse livro também que quando a gente reza o terço, a gente pega para rezar o terço e a gente dorme no meio do terço, os anjos continuam rezando por nós. Nosso anjo da guarda continua rezando por nós. Então, é muito importante você rezar na sua casa, no seu quarto, no local onde você sempre está, assim, para você ter uma harmonia muito boa com o ambiente e para o seu anjo estar sempre habitando aquele lugar e te trazendo paz, para que não tenha, na verdade vai ter, né, a batalha para o demônio tentar chegar até você, mas ele não vai conseguir, porque você vai estar muito íntimo do seu anjo, muito íntimo de Deus, né, consequentemente. Então, reze não só de noite, mas também de dia. Peça a proteção dele. Acordou, fala, meu, anjo da guarda, estamos aqui, eu quero sua proteção. Me ajuda a lembrar de tal coisa, me ajuda a fazer tal coisa, me ajuda... É importante a gente rezar para ele e também dar tarefas para o nosso anjo da guarda. Porque, como eu falei, ele está 100% do tempo dele vivendo para nós. Então, ele precisa de tarefa. Então, o anjo da guarda vai ficar lá, tipo, só louvando a Deus. Só louvando não, ele vai estar louvando a Deus, mas ele também precisa de tarefa, o nosso anjo da guarda não pode ficar sem fazer nada, então, sei lá, você precisa lembrar de
acordar a tal horário, você precisa acordar a tal horário, você é uma pessoa difícil de acordar. Você pega e fala pro seu anjo da guarda, ó, me ajuda a acordar no primeiro despertador que eu colocar. Gente, olha, na lata, você vai acordar no horário, às vezes até antes do despertador. Você precisa lembrar de fazer alguma coisa no dia, você pega e fala pro seu anjo da guarda, meu, ó, sou muito esquecida, me ajuda a fazer aquilo. Ele vai lá te ajudar, você vai lembrar, tranquilo. E outro fato também é que, assim como Deus, os anjos da guarda, eles também conseguem, não só os anjos da guarda, mas todos os anjos, eles conseguem ler o nosso pensamento. Então, por que que o demônio fica tão bravo com essas criaturas de Deus? Porque o demônio não consegue ler o nosso pensamento, ele não sabe o que a gente está pensando. Ele fica o tempo todo dele olhando para a gente fixamente, vendo cada gesto que a gente está fazendo, para ele saber o que é que a gente está pensando, porque às vezes a gente não põe para fora o que a gente pensa, né? E ele fica lá tentando descobrir o que é que você está falando. Então, se você não se sentir confortável de rezar em voz alta, né? Você pode pedir na sua cabeça. Se você estiver num lugar e você quer muito pedir uma ajuda para o seu anjo da guarda, você pode pedir na sua cabeça, ele vai te ouvir. E, enfim, quando você tiver alguma dificuldade, você invocar o seu anjo, eu tenho certeza que ele vai te escutar, gente. Sério, eu acho muito importante a gente dar valor a essas criaturas de Deus, porque eu acho muito lindo um instrumento que Deus nos deu, mais um, né? Porque ele já deu muitos pra gente, mas mais um instrumento pra gente ter força para não cair no pecado e conseguir chegar até a salvação. Então, eu acho muito importante a gente ter essa intimidade com o nosso anjo da guarda. Eu vi também no vídeo que o padre, ele orienta a gente para ter uma boa relação com os nossos familiares, nossos amigos, nossos namorados, blá, 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 a gente cumprimentar o anjo da guarda dessa pessoa, entende? Tipo, sei lá, num ambiente de trabalho, você chega lá, vai ter aquela pessoa que você não suporta, que você olha e fala, meu Deus, essa pessoa existe na minha frente, tá me irritando. Você invoca o anjo da guarda, fala com o anjo da guarda dela, ó, por favor, faz essa pessoa não me irritar hoje, e isso vai melhorando, entende? Então, é muito bom a gente também cumprimentar o anjo da guarda de outra pessoa. Você não vai chegar na pessoa, vai chegar aqui na casa de Juliana e falar, oi, anjo da guarda Juliana, vai ser esquisito. Então, você fala internamente. Tem senso, gente. Internamente, tá? E... eu acho que é isso que eu queria passar, essa mensagem. Eu espero de verdade que, a partir de hoje, vocês repensem, vocês que não têm frequência, não rezam frequentemente para os seus anjos, que você comece a pensar e falar, meu Deus, eu tenho um instrumento aqui do meu lado e eu não estou usando ele para chegar até o céu. E não só os anjos da guarda, eu quero tipo, falar de mim, né? Eu comecei a rezar para São Miguel faz, sei lá, uns 2 meses. E eu tinha um pecado que eu sempre cometia. E eu não conseguia me afastar desse pecado. E eu já estava, tipo, começando a ficar irritada. Nossa, estava, assim, frustrada, porque eu não conseguia parar de pecar. É tipo fofoca, sabe? Que você fala, meu, fofoca é errado, mas você não consegue parar de fofocar. Aí eu comecei a pedir a proteção de São Miguel para ele conseguir, para eu conseguir parar de pecar. E, gente, eu juro para vocês, deu uma semana, nem isso, foi assim, rapidinho. Eu não tenho mais vontade de cometer esse pecado. É tipo uma coisa muito linda. Então, assim, a gente não tem só o nosso anjo da guarda, a gente tem os outros anjos também. E é isso. Gente, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Que, sério, isso tirou a minha semana inteira. Tirou a nossa sanidade. A nossa sanidade. Olha, a gente explodiu a cabeça do Pajé com essa pergunta, que foi o Danilo que fez. Pasmem. Ele perguntou assim, se Jesus tinha anjo da guarda aqui na Terra. Vocês sabem responder isso? Quando Jesus estava aqui, se ele tinha um anjo da guarda para ele. Gente, é uma pergunta, tipo assim, muito boba, mas não sei. Alguém sabe responder? Eu acho que ele tinha. Não, anjo da guarda. Ele tinha Espírito Santo, mas o anjo da guarda.
Tinha que ser o Danilo. O Danilo veio com essas perguntas. Ele me desconcertou toda com a pergunta no meio da formação, né? É por isso que a gente ficou com medo daquela primeira pergunta do Enil, porque eu já tinha essa. Entendeu? Ninguém sabe, gente. Não, o anjo dele não era Maria. Foi quase que eu enterrei a chamada. Não era o Gabriel. Não era o arcanjo. Era o anjo Gabriel? Mas ele era. Não, Ele era arcanjo? a resposta é assim, gente. Como a gente tinha pensado, é que, assim, quando nós fomos criados, né, por mais que Jesus desceu, Deus desceu, né, em forma de humano, né, deu seu filho para nós, na nossa forma, para passar o que a gente passou, Jesus não tinha o pecado original. Jesus não tinha o pecado original, assim como a gente tem. Então, ele não precisava de um anjo da guarda para orientar a caminhada dele. Então, para impedir ele de pecar, porque o nosso anjo da guarda está aqui para isso. Ele está aqui para ajudar a gente a chegar à salvação. E Jesus já tinha a salvação. Então, ele não precisava do um anjo da guarda. Ele tinha a legião de anjos, que a gente falou da hierarquia. Ele tinha Deus, Espírito Santo e Maria, mas Maria era a mãe dele já aqui na Terra, né? Tava junto com ele. Então ele tinha, tipo, todos os anjos assim. E na hora que a gente descobriu que essa era a resposta, cara, é uma coisa tão simples. Enfim, Danilo, respondendo a sua pergunta, essa é a resposta aí, ó. Jesus não tinha um anjo da guarda, ele tinha todos a favor dele. Tinha a legião celestial. E é isso, gente. Essa foi a formação. Espero que tenha passado a mensagem que a gente queria.